Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de História. Vamos começar com a correção das atividades na página 42, tá? Então, na questão 1, cite alguns vestígios que os cientistas podem usar para descrever o modo de vida dos homens primitivos. Então, pode ser esqueletos, armas, cerâmicas, ruínas, tá bom? 2. Apresente as características que um vestígio deve ter para ser considerado um fóssil. Ele deve ter 11.000 anos ou pertencer a um grupo de animais ou plantas que já estejam extintos, tá? Depois, na página 45, cite duas características dos povos que viveram durante o Paleolítico. A ausência de moradia fixa, que é o nomadismo, né? Eu já falei com vocês. Alimentação feita por meio de caça, pesca e coleta de frutos. Produção de ferramentas de pedra polida. Dependência dos recursos oferecidos pela natureza. Comunidade formada por grupos pequenos, né? Eles não praticavam agricultura ainda, é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, eles precisavam de alimentos que eram oferecidos pela natureza, mas sem que eles plantassem, né? 4. Identifique a imagem que apresenta uma característica do modo de vida das pessoas que viveram durante o Paleolítico. Então, pessoal, nós vamos marcar a letra C. Por quê? Aí vocês vão ver na letra C uma moradia temporária, parece uma cabana. Por quê? Porque eles viviam, como eles eram nômades, eles viviam se deslocando de um lugar para o outro, não tinha por que eles fazerem uma casa, uma coisa muito estruturada, nem com muitos utensílios, porque eles não tinham como carregar. E logo, se eles fizessem uma casa muito elaborada, logo eles teriam que sair. Então, era uma coisa bem improvisada, porque eles sabiam que era pouco tempo que eles iam ficar ali, tá? 5. Explique a relação entre o modo de vida nômade e a busca por alimentos. Pessoal, o nômade, ele não é nômade exatamente por causa disso, por causa da busca dos alimentos. Ele está num lugar, ele coleta os frutos, ele caça ali bastante animal. Chega uma hora que os frutos começam a ficar escassos, porque eles já consumiram. E um fruto não nasce de um dia e amadurece, dá para se alimentar de um dia para o outro. Então precisa de um tempo. Então a partir do momento que aqueles frutos ali começam a ficar escassos, começam a ficar pouco, né? E também os animais, eles vão para outro lugar. Eles pegam lá as coisas que eles têm, poucas coisas, que é o que eles dão conta de carregar, e vão para outro lugar em busca exatamente desses alimentos, tá? 6. Leia o poema a seguir. Eu não vou ler, né? Caverna. Descreva o tipo de moradia apresentada no poema. Então, pelo próprio nome já diz, né, gente? A caverna, eles viviam temporariamente nas cavernas, usavam elas para se proteger do frio, dos animais. Não tinham muitos objetos, né? Como eu falei, porque como eles ficavam indo de um lugar para o outro, eles não podiam carregar muitas coisas. Fora que não tinha um meio de transporte naquela época, né? Então é mais difícil ainda. D. Indique o nome dos sinais deixados nessas moradias. Então, nas cavernas, quais os sinais que eles deixaram? As pinturas rupestres, né? Depois, pessoal, na página 50, tem mais outras questões. 50. Identifique o clima das regiões habitadas pelos mamutes, né? Já é outra história que vocês já leram. Os mamutes viviam em regiões muito frias do norte. Foram encontrados registros no continente americano, africano e asiático. Então, regiões muito frias. 2. Cite e explique uma razão para o desaparecimento dos mamutes. Aqui são teorias, né? Eles acham que está relacionado às mudanças climáticas, né? O aquecimento que nós temos agora. Que isso causou também o degelo da parte do habitat onde eles moravam. E também o aperfeiçoamento das armas de caça, né? Que aí pode ser também que eles tenham sido caçados até se extinguir. 3. Relacione as peças de marfim encontradas junto ao esqueleto e a importância da caça para os grupos humanos que viviam naquele tempo. Pessoal, era o seguinte, caçar um animal, principalmente um animal grande, era sinal de valentia, de força. Então eles pegavam, igual por exemplo aqui o marfim, né, do mamute, e andavam com ele junto ao corpo para mostrar, como se fosse um troféu, né? Então ele mostrava que ele foi valente, que ele conseguiu abater aquele mamute, né? Então por isso eles morriam com aquilo pendurado no pescoço, geralmente, e aí por isso encontrado o esqueleto e o marfim,
né? Porque é como se fosse, exibiam como se fosse um troféu mesmo. 4. Explique a importância das ferramentas de pedra produzidas pelos humanos e do trabalho em grupo para a caça dos mamutes. As ferramentas feitas de pedra lascada aumentavam a eficiência da caça, possibilitando a investida contra animais maiores. Isso garantiu a alimentação de grupos cada vez maiores. 7. Identifique um desafio de sobrevivência enfrentado pelos humanos que viveram no Paleolítico e a solução encontrada por eles para resolver esse desafio. Eles tinham que se proteger das mudanças climáticas, da chuva, por exemplo, e também de animais perigosos. Solução para eles foi abrigar em cavernas, que passou a servir de moradias temporárias. E também, outro desafio que eles enfrentavam era o abastecimento, a alimentação, é o que eu falei. Eles se alimentavam daquilo que estava naquela região próxima, né? Porque, como eu falei, eles não deslocavam com facilidade, não tinham meio de transporte. Então, quando aquilo acabava, eles ficavam sem alimento. Então, isso foi um outro desafio, né? E aí, eles desenvolveram a pedra lascada, que permitia que eles abatessem animais cada vez maiores. Por exemplo, um mamute, que é enorme, tem muito mais alimento, muito mais carne do que vamos pôr um porco do mato, por exemplo, que ele tem um tamanho de um porco um pouco maior que um porco normal. Então pensa, um mamute para um porco, né? O mamute vai dar carne para muito mais tempo, né? Então com essas ferramentas que eles conseguiram abater animais maiores. Isso fez com que eles ficassem um tempo maior nessas cavernas, tá? 8. Observe os objetos de pedra lascada a seguir. Enumere os instrumentos utilizados para a produção dos objetos da imagem. Essa da letra A, pessoal, a gente vai ver aqui na página 47, tá? Que tem aqui o uso de outras pedras, então uma pedra lascando a outra, e também galhos, né, pedaços de madeira, vocês vão ver aqui, tá? Então são esses, outras pedras e também galhos, tá? B. Indique uma função desses objetos para os humanos que viveram no Paleolítico. Né? Então, os objetos que foram, como eu já tinha falado, eles foram feitos para aumentar a eficiência da caça. Eles conseguiam abater animais cada vez maiores, né? E também para proteção deles, né? Contra os inimigos que podiam aparecer, tá? Agora, na página 52, os humanos conquistam o mundo. Eu fiz um pequeno resuminho aqui para poder facilitar para vocês, tá? Então vamos lá, os humanos conquistam o mundo, página 52. Nômades, né? Então até então a gente sabe que eles eram nômades. O que é nômade? A pessoa que não tem uma moradia fixa, né? Ela fica se deslocando em busca de alimentos, né? Então é o que eu falei agora na correção. Os frutos, eles não nascem e ficam maduros de um dia para o outro. Então, a partir do momento que você coletou todo o fruto de uma árvore, vai demorar um pouco para que eles nasçam de novo e fiquem bons para o consumo, né? Então, por causa disso e por causa também dos animais que eles abatiam, que às vezes ficavam escassos naquela região, eles iam para outros lugares. Por isso eles eram nômades, né? Busca de alimentos. E aí, nessa busca de alimentos, eles ficavam indo de um lugar para o outro, eles acabaram causando povoamento, porque eles ficavam um pouco aqui, um pouco lá, um pouco em outro lugar e foram descobrindo, né, o mundo, como se diz. O clima e as condições naturais são diferentes, né? O clima de um lugar para o outro é diferente, as condições naturais é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Brasil, só no sul que tem um pouquinho de neve, mas na maioria, no restante do Brasil não tem. E também essa neve que cai lá não é aquela neve, é um pouquinho, bem menos. Né? Isso é uma condição natural, que é diferente nos lugares do mundo. Isso, pessoal, faz com que as culturas sejam diferentes. Então, como eu falei, um lugar, por exemplo, muito quente, tem até um jeito de vestir, né? O Brasil é um país tropical muito quente, então a gente veste roupas menos quentes, né? Seriam mais leves, me fugiu a palavra, mais leves. Agora, um lugar de um clima muito frio já é aquele peso, né? Não só isso, a comida também é diferente. Lugar muito quente, igual aqui, as comidas têm que ser mais leve, né? Mais leves. E nos outros lugares mais frios, a comida tem que ser mais pesada. Pesada em qual sentido? Caldos, sopas, né? E a gente come mais salada, mais verduras, porque senão até o nosso organismo, né, não consegue processar isso da forma correta,
tá? Então isso é clima e condições naturais, nós temos culturas diferentes. No próprio Brasil nós temos culturas diferentes, né? O regionalismo. Segundo as pesquisas, a chegada dos seres humanos foram em média, tem mais ou menos 16 mil anos, tá? Segundo as pesquisas, eles têm uma média de 16 mil anos. Segundo eles, os humanos chegaram a pé em condições extremas. O que seriam essas condições extremas, né? Lugares muito frios. Por quê? Segundo eles vieram para esses lugares de condições extremas, fugindo da guerra e da falta de alimentos. Então, por falta mesmo de opção, que eles foram para esses lugares, né? E aí eles faziam, nesses lugares muito frios, né, de condições extremas, eles faziam a caça de grandes animais, mamutes e renas. Não foi que a gente falou na correção do Paracasa agora, que os mamutes vivem em lugares muito frios? Então, por causa dessas condições extremas, que fugindo da guerra e da falta de alimentos, eles acabaram achando outros recursos. Começaram a caçar animais maiores, mamutes e renas, certo? Passando então agora para o período neolítico, saindo do paleolítico e vindo para o neolítico. O mais importante, uma coisa muito importante que surgiu no neolítico foi o surgimento da agricultura. O que é agricultura? Então, ao invés de ser, a agricultura tem a ver com sedentarização, sedentarismo. Vou explicar o que é isso. Quando a gente estava falando do paleolítico, nós estávamos falando que eles eram nômades, né? Nômades ficavam se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos, né? Melhores condições de vida. Já no neolítico, eles começaram a praticar agricultura, ou seja, eles plantavam o que eles iam comer. Isso fez com que, então, peraí, se eu plantar uma coisa hoje, não quer dizer que amanhã eu vou colher e vou comer. De jeito nenhum, demora, e muito, dependendo do alimento, né? Então, eles precisavam, né, esperar que isso acontecesse. Então, por causa disso, eles não podiam ficar se deslocando, porque não justificava eles plantarem uma coisa num lugar, e ao invés de esperar aquilo amadurecer, né, plantar, crescer e amadurecer para que eles se alimentassem, eles fossem embora. Então, eles tinham que esperar, e com essa espera surgiu a sedentarização. Ou seja, eles começaram a se fixar no lugar, eles plantavam, se alimentavam daquilo, e para isso eles tinham que permanecer naquele mesmo lugar, tá? Diferente do nomadismo do paleolítico, eles não plantavam nada, eles só iam colhendo o que a natureza já oferecia ali naturalmente, tá? E aí, como para casa, eu pedi para que vocês assistissem o filme A Era do Gelo com muita atenção, prestando atenção em tudo isso que eu falei nessa aula, na aula passada também, né? E depois vocês vão responder umas perguntas. Mas o mais importante é prestar muita atenção em tudo que está acontecendo no filme que tem a ver com o que eu falei, tá? Essa questão do frio, do mamute e tudo mais, tá? Dessa busca de alimentos, tá bom? Então, assistam o filme com muita atenção e façam a atividade que eu propus. Até a próxima aula. Um beijo!